de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bastante animados para esse nosso momento. Então vamos lá, gente? Olha só, nós vamos falar nesse segundo momento, como você já sabe, dia de sexta-feira. No segundo momento, nós sempre trazemos muitas questões sobre os descritores SAEB. O SAEB, que é o sistema que a gente vai fazer a medição da educação básica, como é que está o desenvolvimento de cada um dos alunos do Brasil, não é? Então vamos lá, começando com aquele nosso texto de fluência da semana. Todas as semanas nós temos um texto diferenciado para a gente treinar a leitura de várias maneiras. E dia de sexta-feira a nossa leitura ela é cronometrada. É aquele momento que você pega o relógio, o celular e vai fazer a leitura para saber em quanto tempo você consegue ler o texto inteiro e quantas palavras você consegue ler em 1 minutinho. Depois que você trazer todas essas informações, você vai levar para o seu professor conforme ele acordou com você, como ele combinou com você, tá bom? Se pela plataforma ou pelo WhatsApp. Ok? Então vamos fazer a leitura do nosso texto. E o nosso texto de hoje tem como título A culpa é da sucatona. Vamos ver o que significa isso aqui? Vamos lá? Por fim, os pesquisadores analisaram as antenas do mosquito doméstico e do mosquito da floresta. Como a antena é o órgão responsável pelo olfato do inseto, a equipe acreditou que ali estaria a resposta para a preferência ou não de cada tipo de mosquito por sangue humano. E não é que eles acertaram? É justamente na antena que está localizado o gene OR4, que se liga à sucatona, substância exalada pela pele humana. Assim, o gene OR4 é quem ajuda o mosquito da dengue a identificar se há um humano por perto. Os cientistas já sabiam que o mosquito da dengue era atraído pelo cheiro do corpo humano, mas não sabiam qual gene estava envolvido nisso, explica Caroline. Segundo a pesquisadora, quanto mais soubermos sobre os genes envolvidos na atração do Aedes aegypti pela pele humana, mais fácil será desenvolver repelentes que impeçam esses mosquitos de nos morder e transmitir doenças como a dengue e a febre amarela. E Mariana Rocha que trouxe para nós esse texto, né, publicado na revista Ciência hoje das Crianças. E olha só que interessante, né? Os mosquitos da dengue são atraídos através do cheiro do corpo humano, da pele humana. Olha só, muito interessante mesmo. Então, gente, vamos lá para as nossas questões do Sistema de Avaliação da Educação Básica. Vamos lá, do SAEB. Vamos ver os objetivos da nossa atividade de hoje. Vamos reconhecer relação de causa e consequência em fábulas, poemas, contos e tirinhas, identificar o efeito de humor em piadas e inferir efeitos de humor em tirinhas e histórias em quadrinhos. Então, vamos lá começar com uma tirinha, e essa tirinha hoje é do Calvin, viu? Que é um personagem infantil, é um menininho aí de 6, 7 anos aí, que tem uma imaginação muito grande, mas traz também aí muita reflexão pra gente. Então vamos fazer a leitura do nosso texto. O Calvin, ele tem, gente, um amigo, mas é um melhor amigo que é um tigre. E ele é chamado de Haroldo, ou Harold, né? Porque o Calvin, ele não foi criado no Brasil, ele foi criado fora do Brasil. E aí, pessoal, nós temos aqui esse tigre, mas na verdade, para quem conhece o personagem Calvin, você também já sabe que o Haroldo ou Harold é apenas um tigre de pelúcia. Mas na imaginação do Calvin, que eu já falei para vocês que é bem fértil, né? Ele é um tigre de verdade. E por conta disso, eles vivem muitas aventuras interessantes. E hoje aqui vai ter uma coisa bem diferente do que eles costumam viver. Vamos dar uma olhada? Olha o Calvin falando para o Haroldo. Quer ver uma coisa bizarra? Olha, você põe pão nesta fenda e empurra esta alavanca. Uns poucos minutos depois, uma torrada salta daqui. Olha só, o Calvin e o Haroldo aí, né? Prestando atenção no desenho, no terceiro quadrinho da torrada saltando. Então, vamos lá para o último quadrinho. O Haroldo está investigando aí o aparelho. Ele está dizendo assim:
Uau! E para onde vai o pão? E o Calvin responde: pois é, não é bizarro? Muito engraçado, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa tirinha do Calvin e do Haroldo, ou Harold, como você preferir. Vamos lá. O que fez Calvin e Harold ficarem admirados nessa tirinha? Vamos dar uma olhada na tirinha, tem aí para você identificar, reler novamente se você quiser na sua casa. E eu trouxe para você algumas alternativas. Por que eles ficaram tão admirados, gente? Vamos dar uma olhada? O que fez o Calvin e o Harold ficarem admirados? Letra A, a torradeira nova. Letra B, o sumiço do pão. Letra C, a mesa da cozinha. Ou letra D, a fenda da torradeira. Por que o Calvin e o Harold ficaram tão admirados? Veja novamente aí a tirinha, releia se for preciso. Escolha essa alternativa que daqui a pouquinho a gente vem com a resposta. Então, gente, já fizeram aí suas considerações, já analisaram aí o texto, já viram aí quais as alternativas, qual que você escolheu? Por que o Calvin e o Harold ficaram tão admirados? Por causa da torradeira que era nova? Por causa do sumiço do pão, da mesa da cozinha, a fenda da torradeira? Por quê? Vamos para a nossa resposta? Vamos lá? O sumiço do pão. Na cabecinha do Calvin e do Harold, o pão sumiu. E, na verdade, a gente sabe, né, que não foi bem isso que aconteceu. Vamos passar aqui para frente, pessoal. O que realmente aconteceu com o pão? Será que o pão sumiu mesmo da torradeira? Vamos para nossas alternativas, gente. Letra A. Vamos ver o que aconteceu com o pão. Temos aqui algumas alternativas. Letra A. Virou torrada. Letra B. Sumiu para sempre. Letra C. Foi escondido por alguém. Ou letra D. Estava o tempo todo na torradeira, escondido o pão. E aí, o que você acha, pessoal? Virou torrada, sumiu para sempre, foi escondido por alguém ou ficou escondido, estava o tempo inteiro na torradeira e eles não viram o pão? Então, vou dar aqui alguns segundinhos para você e daqui a pouquinho a gente vem com o gabarito dessa questão. E aí, pessoal, conseguiram aí encontrar uma alternativa, escolher uma alternativa para vocês? O que foi que aconteceu com o pão, que o Calvin e o Harold ficaram tão admirados? Vamos para a nossa resposta? Ele virou uma torrada, gente. O pão, a torradeira é exatamente para isso, para transformar o pão, que está maciozinho, né, bem fofinho, na torrada, que é um alimento mais duro, né? Então, vamos continuar, pessoal. Questão número 3. O humor da tirinha está no fato. Letra A. Da torrada saltar. Letra B. Da torradeira ser nova. Letra C. De Calvin e Harold pensarem que o pão sumiu. Ou letra D. De Calvin e Harold mexerem na torradeira. Onde está o humor da tirinha? Por que essa tirinha é engraçada? Qual é o fato que faz essa tirinha ficar engraçada? 2 segundinhos para você pensar, escolher essa alternativa e já a gente volta com a sua resposta. Então, pessoal, vamos lá para a nossa resposta. Onde está o humor da tirinha? Está no fato da torrada saltar, da torradeira ser nova, do Calvin e do Harold pensarem que o pão sumiu, ou do Calvin e do Harold mexerem na torradeira? Vamos para a nossa resposta? A resposta correta é a letra C. O Calvin e o Harold pensaram que o pão havia sumido, quando na verdade ele tinha se transformado numa torrada. Então vamos continuar agora e nós vamos ler uma fábula. E essa fábula é mais uma fábula de Esopo, né? Um grande escritor aí, um colecionador de fábulas que nos agraciou com tantas histórias interessantes. E hoje a fábula se chama O Vento e o Sol.
Vamos fazer a leitura juntos? Vamos lá? Olho na tela para você fazer a leitura junto comigo, então. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte. De repente, viram um viajante que vinha caminhando. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para trás de uma nuvem. O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então, o vento retirou-se. O sol saiu do seu esconderijo e brilhou com todo o esplendor sobre o homem, que logo sentiu o calor e despiu o paletó. Moral da história: a bondade e a amabilidade são sempre mais fortes que a fúria e a violência. Olha que ensinamento interessante para nós, não é? Muitas vezes a gente quer resolver as coisas quando nós estamos zangados, chateados, furiosos, usando violência, né? Mas, na verdade, a gente aprende com essa história que a bondade, que a amabilidade são bem mais fortes que todas essas ações negativas que eu falei agora há pouco. Então, vamos lá para as nossas perguntinhas. Olha só. Por que o vento e o sol estavam disputando? O que eles queriam saber, gente? Qual era a dúvida deles? Para saber quem era o mais forte, para ver quem era o mais belo, pelo espaço no céu ou pela liderança no céu. Por que eles estavam disputando, pessoal? 2 segundinhos para você pensar, refletir, lembrar da nossa fábula, escolher sua alternativa e já a gente vem com o gabarito da questão. Vamos lá? Então, gente, vamos lá? Vamos refletir um pouquinho aqui sobre qual era a grande disputa do vento e do sol. Por que eles estavam disputando? Vamos para a nossa resposta? Eles queriam saber, pessoal, quem era o mais forte dos dois. Por isso, eles estavam disputando para saber quem era o mais forte, o vento ou o sol. Olha só, bem no começo da nossa fábula está dizendo isso. O vento e o sol estavam disputando qual dos dois era o mais forte, ok? Questão de número 5. A aposta firmada entre o vento e o sol foi para ver quem faria com que o viajante... Tinha que fazer alguma coisa com o viajante, lembra? Então, vamos aqui para as alternativas. Letra A, colocasse o casaco. Letra B, tirasse o casaco. Letra C, chorasse. Ou letra D, sorrisse. Olha os verbos aí com aquele sufixo, né? Isse, I-S-S-E. Então, gente, a aposta que o vento e o sol firmaram foi para ver quem faria com que o viajante fizesse o quê? Colocasse o casaco, tirasse o casaco, chorasse ou sorrisse? 2 segundinhos para você pensar, lembrar aí do nosso texto, da nossa fábula e escolher sua alternativa. Já a gente vem com o nosso gabarito, ok? Então, vamos lá? Vamos lá, gente. Já fizeram aí a sua escolha? Então, vamos aqui para a nossa resposta. A aposta firmada entre o vento e o sol foi para ver quem faria com que o viajante tirasse o casaco, pessoal. Olha só o que foi falado. Sei como decidir nosso caso. Aquele que conseguir fazer o viajante tirar o casaco será o mais forte. Você começa, propôs o sol, retirando-se para detrás de uma nuvem. Ok, gente? Questão de número 6. Vamos lá? O vento retirou-se porque não conseguiu. Letra A, soprar com toda a força. Letra B, disputar com o sol. Letra C, fazer o homem tirar o casaco. Ou letra D, fazer o homem colocar o casaco. O que foi que o vento não conseguiu de jeito nenhum, gente? Veja as alternativas, escolha essa alternativa e daqui a pouco a gente vem com a resposta, tá bom? 2 segundinhos para você pensar e escolher. Vamos lá? Então, pessoal, por que o vento retirou-se? Ele se retirou, aliás, porque ele não conseguiu fazer o quê? Qual é a resposta? Qual a alternativa correta? Vamos aqui para o nosso gabarito.
O vento retirou-se porque ele não conseguiu fazer o homem tirar o casaco, gente. Foi por isso que o vento se retirou. Entenderam? E então tem aqui nosso trecho que diz isso, exatamente isso, né? O vento começou a soprar com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem ajustava o casaco ao corpo. Desesperado, então, o vento retirou-se. Agora nós vamos ler a piada que nós temos aqui. Olha só. O elefante e a formiguinha. Vamos ler juntos com atenção? Vamos lá. Um elefante e uma formiguinha caminhavam pelo deserto com passos firmes. O elefante no seu pique, bum, bum, bum. A formiguinha no seu ritmo, pim, pim, pim. O elefante, bum, bum, bum. A formiguinha, pim, pim, pim. Uma hora, a formiguinha olha para trás, dá uma risada e diz: elefante. E o elefante responde: que foi? Aí a formiguinha fala: você não acredita na poeira que nós estamos levantando. Olha só essa formiguinha se achando, né? Olha só, gente. Então nós vamos falar aqui sobre o humor da piada. Pessoal, esse gênero textual piada é muito interessante porque, infelizmente, se a gente não prestar bastante atenção, não estiver atento à leitura do texto, às vezes a gente pode não compreender onde é que se encontra o humor, a graça da piada. E aí vem sempre aquela frase: não entendi, não é verdade? Então, gente, sempre fiquem muito ligadinhos na leitura da piada, porque às vezes num detalhezinho, numa pequena fala, num pequeno detalhe, a gente encontra a graça daquele texto. Então, a pergunta número 7. O humor da piada consiste em: letra A, a formiguinha estar no deserto. Letra B, o elefante caminhar no deserto. Letra C, a formiguinha pensar que o seu rastro provocava muita poeira. Ou letra D, o barulho produzido pelos passos da formiguinha e do elefante. Onde é que está o humor dessa tirinha, a graça da tirinha? Pensa um pouquinho, eu vou te dar alguns segundos e daqui a pouco a gente volta para saber a resposta dessa questão. Vamos lá, então? E aí, gente? Tiveram um tempinho para pensar, escolher a alternativa? O humor da piada consiste em qual dessas alternativas, pessoal? Vamos para a resposta? Olha só. O humor da piada consiste em a formiguinha pensar que o seu rastro provocava muita poeira, como o elefante provocava. Porque, na verdade, quem estava provocando poeira de verdade era quem? O elefante, não é? E agora, pessoal, nós temos a nossa atividade para casa, atividade proposta para você responder bem direitinho, com bastante atenção, mandar para o seu professor, tá bom? E dentro do prazo estabelecido por ele, gente. Vamos lembrar de trazer o para casa sempre no prazo estabelecido pelo professor. Combinado? Então vamos lá para a orientação do para casa? Nós temos uma tirinha aqui da turma da Mônica, né? E nós vamos fazer a leitura dela, tá bom? Olha só. Para economizar a água, tomo banho em 5 minutos. Olha o tempo de banho desse personagem que está falando aí, né? E no segundo quadrinho, outra pessoa está falando, né? Outro personagem, o Cebolinha está falando. Olha o que ele diz. E eu, para economizar, tomo em 3 minutos. E lá vem o Cascão dizendo o seguinte: ganhei. O que será que o Cascão ganhou, gente? Ele ganhou de quem? Vamos entender essa piada, né? Na verdade, a tirinha, que ela tem um humor também, ela tem uma graça, você também vai entender. A questão número 1 é exatamente para isso, para você encontrar o humor desse texto. Onde está o humor do texto? Letra A, o Cascão não tomar banho. Letra B, os amigos gostarem de tomar banho. Letra C, a preocupação com o desperdício da água. Letra D, as outras crianças não acreditarem no Cascão.
qual é o humor dessa tirinha. Nem vou falar nem comentar, é para você refletir, responder seu para casa, combinado? Então vamos para a questão número 2. Segundo o texto, por que os banhos devem durar pouco tempo? Olha só. Então você vai ter que voltar para a tirinha, ler, reler, na verdade, o texto e depois observar também as alternativas. Vamos para as alternativas aqui? Letra A, para não desperdiçar água. Letra B, para os amigos competirem entre si. Letra C, para descobrir se o Cascão toma banho. Ou letra D, para saber qual dos 3 amigos é o mais limpo. Então, segundo o texto, por que os banhos devem durar pouco tempo? Observe o texto, observe as alternativas e marque a alternativa que você achar correta, ok? Nós temos também mais um outro texto que é uma piada e a gente vai responder a questão 3 a partir desse texto, ok, gente? Então, vamos fazer a leitura do texto juntos? Vamos lá? Joãozinho vai fazer uma pescaria com o pai. Pai, como é que os peixes respiram debaixo da água? Não sei, meu filho. Pouco depois. Pai, por que os barcos não afundam? Não sei, meu filho. Pouco depois. Pai, por que o céu é azul? Isso eu também não sei, meu filho. Pai, você não se incomoda de eu ficar fazendo essas perguntas, não é? Claro que não, meu filho. Se você não perguntar, nunca vai aprender nada. Gente, e agora vamos falar sobre esse texto, olha só. O que está tornando, questão número 3, o que está tornando esse texto engraçado? O que faz esse texto engraçado? Letra A, pai e filho irem pescar juntos. Letra B, o filho encher o pai de perguntas. Letra C, o pai ajudar o filho tirando suas dúvidas. Ou letra D, o pai não saber responder nada e ainda achar que está ensinando. Olha só, essa pergunta aí fica para você aí responder em casa, observar direitinho o texto e saber qual é a graça desse texto. A piada, como nós já falamos aqui, ela é muito importante. A atenção no momento da leitura, porque a graça, o humor do texto geralmente está em uma pequena frase, em um pequeno detalhe. Você precisa entender também todo o contexto da história. Combinado, pessoal? Então é isso, gente. Olha só, nós temos mais uma piada para você fazer a leitura, também observar a pergunta e escolher a alternativa certa, tá bom? Vamos lá para a leitura do nosso outro texto, da nossa piada? Vamos lá, então. Uma garota foi ao médico para perder uns quilinhos. Após um exame minucioso, ele disse: você pode comer de tudo por 2 dias. Depois, pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Pule outro dia e assim por diante, durante o mês inteiro. Se seguir à risca, você vai perder pelo menos 5 quilos. No início do mês, ela retornou ao médico 15 quilos mais magra. 15 quilos, gente. 10 quilos a mais do que o médico havia previsto. Vamos continuar a leitura do texto. Incrível! Vejo que você seguiu minhas instruções rigorosamente. Parabéns. Obrigada, doutor. Mas fique sabendo que eu quase morri. Aí o médico responde, pergunta para ela, né? De fome. Ele está perguntando se ela estava morrendo de fome. E ela responde assim: não, de tanto pular. Olha só o que ela entendeu, gente. Porque lá no começo da orientação do médico, ele diz assim: você pode comer de tudo por 2 dias. Ou seja, você vai comer de tudo. Pode comer sem problema nenhum. Doce, alimentos, frituras, tudo que você gosta de comer.
Depois pule um dia e volte a comer normalmente por mais 2. Aí pule outro dia. E aí o que ela entendeu, né? E é aqui que nós vamos encontrar a graça do nosso texto. Vamos lá? Questão número 4 para você encontrar, para você escolher a sua alternativa correta. Por que o texto é engraçado? Ou seja, eu quero saber qual é a graça dessa piada, onde está o humor dessa piada. E nós temos 4 alternativas. Vamos dar uma olhada? Letra A. O médico passou uma dieta eficaz. Letra B. A garota não conseguiu emagrecer. Letra C. O médico não resolveu o problema da garota. Ou letra D. A garota entendeu que era para passar o dia inteiro pulando. Onde está a graça desse texto, dessa piada? Onde está o humor dessa piada? Então, nós temos essas alternativas. Você vai observar atentamente cada uma delas e você vai voltar ao texto, se você tiver alguma dúvida, para escolher sua alternativa correta. Combinado, pessoal? Gostaram das questões do Para Casa? Então, essas são as nossas questões. Eu espero que você faça elas dentro do prazo estabelecido pelo seu professor. Coloque aí tudo direitinho, faça todas as perguntas, as respostas, do jeito que está sendo orientado pelo seu professor na sua aula. Combinado? E, gente, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado bastante e que vocês estejam muito bem preparados para nosso próximo encontro na próxima sexta-feira. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau.